Como será o outono na região sudeste do Brasil? A estação tem início oficial em 20 de março, às 12 horas e 33 minutos, e se estende até o dia 21 de junho, às 6 horas e 14 minutos, pelo horário de Brasília. Uma das principais características do outono na região sudeste do Brasil é a grande redução da frequência e do volume de chuva. Ainda se espera algumas precipitações em abril, mas no final da estação, ou mesmo maio, junho, as precipitações são realmente raras e muito dependentes de frente fria. Ainda temos um outono com fenômeno Laninha, mas também tem a temperatura do Oceano Atlântico Sul, que é a que regula o caminho das frentes frias. O meteorologista Celso Oliveira vai explicar agora para nós a influência da temperatura do Oceano Atlântico e também do fenômeno Laninha na chuva e na temperatura do outono na região sudeste do Brasil. Pois não, Jô. Eu diria assim que esse mapa aqui do desvio de precipitação para abril, ele é bem didático para a gente ver essa questão da atuação do Laninha e também da temperatura do Atlântico, né? As áreas em azul representam precipitação acima da média no mês de abril, associada justamente às frentes frias que ficam mais ativas sobre o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, sobre o centro e norte de Minas Gerais. Aqui o mapa à direita representa a quantidade de chuva prevista para o mês de abril. E o que acontece, né? Além do fenômeno Laninha fazer com que você tenha chuvas abaixo da média no sul do Brasil, e isso acaba influenciando também áreas mais ao sul do sudeste, ou seja, é a questão aqui justamente do estado de São Paulo, tem previsão de chuva inferior à média, tem também uma questão aí da temperatura do Atlântico, que não é tão favorável, pelo menos no sul, em São Paulo, para que esses sistemas passem mais lentamente, organizando chuvas mais fortes. Então, por isso mesmo, essa combinação, né, de fatores faz com que as temperaturas, a precipitação não seja tão intensa em São Paulo, até mesmo algumas áreas do Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais, sul do Rio de Janeiro, com precipitações inferiores à média. E outra coisa também que chama atenção é a questão da temperatura. Apesar, né, dessa previsão de chuva inferior à média, né, em partes aí de São Paulo e Minas Gerais, não significa que as frentes frias elas deixam de passar, elas passam, e passam até com massas de ar frio relativamente fortes. Por isso mesmo, a previsão é de temperaturas mais próximas da média, eventualmente até uma sensação térmica desagradável em função não da chuva em si, porque o volume não é tão alto, mas em função da umidade. A umidade ela fica mais alta na faixa leste da região, nas áreas mais próximas da costa, e isso faz com que tenhamos aí uma sensação térmica desagradável nas principais capitais, aí São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Belo Horizonte nem tanto, até a influência marítima é um pouco menor, mas no caso aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Vitória, no caso, é bem provável que a gente tenha aí reclamações justamente da sensação térmica desagradável pela umidade. E nós podemos então dizer que esse acúmulo de chuva, porque a gente está vendo precipitações acima do normal, centro-norte e leste de Minas, um norte do Rio e Espírito Santo. Então, é ainda o efeito dessa laninha, né, desse laninha que se intensificou e que vai forçar de novo essa convergência de umidade na parte norte da região sudeste. Exato, até porque, lembrando, né, nesse mês de março, o que a gente percebeu, em parte dele, foi uma inversão da gangorra. Né? Tá. Tivemos aí estiagem no Espírito Santo, norte de Minas Gerais, aquela chuvarada toda do início do ano já está dando lugar, agora no final do mês de março, até algumas áreas com estiagem entre o Espírito Santo e Minas Gerais. E isso vai inverter, vai voltar ao que era o início do verão. É claro que não no mesmo volume, né, observado, mas vai voltar aquilo que a gente observava, né? Chuvas mais concentradas entre Espírito Santo, Minas Gerais, avançando na direção da Bahia, Goiás, enquanto São Paulo, a região sul, passando aí por um período mais seco. Só um ponto importante, Jô, embora, né, no mapa não esteja tão claro, mas vai ser importante ficarmos atentos às regiões costeiras de São Paulo e também o Rio de Janeiro na região da Costa Verde. Por quê? Porque essas frentes frias, embora elas não tragam chuva para o interior, elas ainda podem trazer precipitações significativas ao longo da Serra do Mar no início de abril. Então, é uma outra área também que a gente precisa ficar atento. Bom, e o nosso maio, né? Maio é um mês que costumam chegar aquelas ondas de frio já mais intensas, né? Começa a preocupar aí, será que vai cair para 10 graus São Paulo? Quais as expectativas para maio, Celso?
Até poderemos, viu, Jô? Não é que tenhamos aí frio extremo a ponto de trazer geadas, por exemplo. Geadas em maio, elas seriam muito danosas, por exemplo, para a agricultura Sim. do Sudeste. Não é o caso, mas, claro, naturalmente a temperatura ela vai caindo cada vez mais e, eventualmente, uma outra madrugada com temperaturas próximas dos 10 graus no interior de São Paulo, na Grande São Paulo, não seria estranho. Agora, outra coisa também que chama atenção é a diminuição da precipitação de uma forma geral sobre o Sudeste. Ainda há expectativa de chuvas relativamente frequentes, embora o desvio não seja muito forte, mas há uma expectativa de chuvas relativamente frequentes ao longo da costa, por conta das frentes frias que passam pelo litoral do Sudeste, inclusive, eventualmente, pensando aí em agricultura, início de colheita, por exemplo, de café, poderia atrapalhar, mas o fato é que no interior já temos aí um padrão mais seco. E outra coisa também, a questão aí da temperatura, já é o desvio da temperatura mínima, né? E o que chama atenção são valores mais próximos da média. O Rio de Janeiro um pouco mais frio do que o normal, mas não a ponto de temperaturas extremamente baixas. Na verdade, é mais a influência da temperatura do oceano, a presença dessas massas de ar frio junto à costa, que podem deixar a temperatura um pouco mais baixa do que o normal. E junho? Junho é um mês que nós temos, às vezes, realmente algumas frentes violentas, né? Até com ciclones e também ventania, né? Já são junho já começam a aparecer algumas frentes frias mais invernais até do que propriamente de outono, né? O que nós podemos Isso. esperar? E até o que chama atenção, né? Normalmente a chuva ela vai diminuindo à medida que você caminha para o inverno. E a Sim. precipitação, né, entre São Paulo, algumas áreas de Minas, ela fica até próxima da média, algumas áreas ligeiramente acima da média, associada à passagem de algumas frentes frias, ou pelo menos um sistema que possa trazer aí alguma precipitação um pouco mais forte. Lembrando que nessa época do ano não é normal termos assim acumulados extremos, um mês chuvoso. Então, mesmo que você tenha precipitações acima da média, longe de ter aí os 30 dias com chuva, 20 dias com chuva. Não, são poucos dias com precipitação. Mas essa chuva ela pode diminuir aí o ritmo da degradação da vegetação associada à estiagem. Então, você começa a ter aí no outono muitos dias seguidos com tempo seco, naturalmente a vegetação vai ficando mais seca e mais suscetível a queimadas. Então, a ocorrência dessas precipitações aí já no final do outono podem retardar aí um pouco essa questão do avanço das queimadas. E outro ponto importante, né, embora o desvio da temperatura mínima até esteja um pouco mais elevada do que o normal, né, e aí uma coisa importante, né, eu sempre falo assim, média não mede extremo, né, e aí que a gente tem que tomar cuidado. Você pode ter um mês com temperaturas acima da média, e mesmo assim frio forte, que seja por uma madrugada. Né? E as simulações, elas têm oscilado um pouco nessa questão de dar ou frio mais para o final de junho, ou eventualmente para o início de julho. O fato é que, a partir desse mês de junho, a gente vai ter que ficar atento à questão de queda mais acentuada da temperatura, risco de geadas, principalmente em São Paulo e áreas mais altas de Minas Gerais. Não seria estranho já a ocorrência desse tipo de fenômeno a partir de junho, Jô. E eu chamaria a atenção, Celso, para o aspecto de precipitação toda essa área aí, que é a principal área cafeeira da região sudeste do Brasil. A divisa, ou seja, toda a Mogiana, o sul de Minas, o Cerrado, né? Então, chamaria a atenção dos agricultores para que fiquem muito atentos às previsões semanais para o mês de junho, né? Porque esse período de precipitação mais persistente, ainda que seja com uma única frente fria, certamente vai causar problemas na colheita do café. Né? Isso, porque a secagem do café muitas vezes é feita ao ar livre. Realmente vai ter que ficar atento. E ainda mais com o preço de energia do jeito que está, quer dizer, quanto mais você usa a secadora, a que preço que não vai chegar, né? Esse custo aí de produção do café, né? Celso, só para a gente encerrar, algum aspecto assim relevante ainda para a área litorânea, como teria em maio, por exemplo? À medida que a gente caminha para o meio do ano, a temperatura do oceano vai declinando. Então, isso, claro, diminui a chance de volumes expressivos na saída do mar.
quais são os alertas, né, que você até mesmo comentou? Os ciclones extratropicais, né, eles vão ficando cada vez mais intensos, os sistemas de baixa pressão associados às frentes frias, eles vão ficando cada vez mais intensos e aí provocam ventania, aumento significativo da agitação marítima. Então, eu diria que é mais a questão do vento e da onda, né, à medida que a gente caminha para o meio do ano, do que a quantidade de chuva propriamente dita. E São Paulo vai chegar aos 10 graus? São Paulo pode cair até um pouquinho menos aí em junho. Não seria estranho termos temperaturas abaixo dos 10 graus já na capital paulista, Rio de Janeiro caindo eventualmente para algo perto dos 15 graus, também não seria estranho. Claro que não o mês inteiro, é uma outra madrugada, mas já não seria estranho nessa virada de junho para julho termos temperaturas baixas, claro, não parecidas com as observadas no ano passado, que fez realmente muito frio, mas não seria estranho, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, no entorno, eventualmente a gente ter aí ocorrência de geadas na periferia de São Paulo entre o final de maio e início de julho. Final de junho, início de julho, melhor, junho para julho. Para julho, né? Exatamente, que aí o frio já começa a ficar um pouquinho mais intenso ainda. Lembrando sempre, então, que este é um outono com a influência do fenômeno Laninha, né? A Laninha até facilita essa passagem das frentes frias, digamos assim, Celso, mas de forma oceânica, né? Não propriamente tanto com frentes frias continentais, né? Bom, Celso, algum outro aspecto que você gostaria de destacar para o sudeste do Brasil? Bom, um único ponto, aí vale a pena a gente chamar atenção e depois falarmos um pouquinho mais de forma detalhada a questão do sistema Cantareira, né? Especificamente, esse sistema que abastece hoje a Grande São Paulo está com um nível baixo, está com menos de 50%, né? Está aí um pouco menos de 45%. E não é um número, digamos assim, adequado para você enfrentar um período seco. Vai ser importante a gente monitorar, porque embora tenha chovido muito no Brasil, as precipitações elas sempre ficaram mais concentradas do centro de Minas Gerais para norte. Então pegaram muito Furnas, pegou muito o Paranaíba, por exemplo, para geração de energia, Rio Doce, mas especificamente Cantareira, na Serra da Mantiqueira, ele não foi tão beneficiado. A única precipitação intensa foi observada na virada de janeiro para fevereiro. Então, preocupa a questão do sistema Cantareira. Ok. Bom, você teve aí, então, uma explanação do que nós esperamos para o outono de 2022 na região sudeste do Brasil. Fique atento aí às nossas atualizações e um bom outono para você.